Bem-vindo à nossa aula de termodinâmica. Nessa etapa do nosso curso de Física B ou Física 2, nós vamos começar o estudo da introdução da termodinâmica. A termodinâmica é uma área da ciência que estuda os conceitos relacionados à energia, calor, trabalho e temperatura, dentre outros. Embora esses conceitos sejam fundamentais, eles não são conceitos simples de serem compreendidos. Nesse curso introdutório, nós vamos estabelecer uma definição simplificada desses conceitos. Quando falamos de temperatura, o próximo conceito que vem à cabeça é calor. Em geral, esses conceitos são confundidos no senso comum. Na termodinâmica, a gente tem uma definição clara para o que é energia, o que é trabalho, o que é temperatura. Embora essa palavra termo, relacionada à temperatura, e a palavra dinâmica, relacionada à ideia de movimento, a termodinâmica ela não trata do movimento. Ela trata do quê? Da interação entre sistemas, com troca de energia entre sistemas, que pode levar a alteração. Só que, no entanto, a termodinâmica não está preocupado com o tempo que isso vai demorar para acontecer. Uma das grandes bases da termodinâmica é que ela se apoia diretamente nos fenômenos observados, ou seja, ela não pressupõe nenhum modelo matemático para a estrutura da matéria. Então, a gente pode dizer que a termodinâmica é tirada diretamente dos resultados experimentais. Óbvio que hoje nós temos áreas do conhecimento que se dedicam a investigar a relação entre a estrutura da matéria e os fenômenos e processos que nós descrevemos com a termodinâmica. Diferente das leis de Newton, a termodinâmica ela não é um guia para resolver todos os problemas, como nós temos o caso da segunda lei de Newton, por exemplo. Mas cada problema da termodinâmica vai precisar de um raciocínio adicional baseado nesses conceitos que nós vamos definindo ao longo do nosso curso. A termodinâmica ela já começa a ser diferente porque ela tem uma chamada lei zero da termodinâmica. Se deve, entre outras coisas, ao fato de que a segunda lei, na verdade, foi enunciada antes da primeira lei. Então nós vamos ver esses conceitos, que leis são essas, a lei zero, a primeira lei, a segunda lei da termodinâmica. Vamos verificar qual o resultado dos enunciados dessas leis para entender esses processos, esses sistemas que envolvem energia, calor e trabalho. Só que para isso nós vamos precisar definir estabelecer algumas definições importantes para que a gente não fique perdido ao longo do nosso curso. Por exemplo, temos que definir o que é sistema e vizinhança, são sistemas abertos, fechados e isolados, são processos reversíveis e irreversíveis, e também as variáveis macroscópicas. Agora, inicialmente, nós vamos dar uma definição muito simplificada e ela vai sendo refinada ao ponto que você vai estudando a termodinâmica. Sistema e vizinhança, sistema é a parte do universo que a gente quer estudar. Pode ser um gás, pode ser um líquido, pode ser um forno, pode ser um motor. Ou seja, é qualquer objeto, qualquer corpo que a gente queira estudar na termodinâmica, a gente chama de sistema. O sistema pode conter matéria e energia. A vizinhança é todo o resto que não é o sistema de estudo, que está localizado próximo ao sistema de estudo. O sistema é separado da vizinhança por paredes. E aí, cada parede ela vai levar um nome diferente dependendo do tipo de transferência que ela permite realizar entre o sistema e a vizinhança. Por exemplo, o que é sistema aberto, fechado e isolado? Então, nós temos dois sistemas que podem trocar energia e matéria. A gente diz que esse sistema é aberto. E a parede é chamada de diatérmica e permeável. Diatérmica porque permite a troca de energia, permeável porque permite a troca de matéria. Agora, se o sistema pode trocar energia, mas não pode trocar matéria, ele é dito um sistema fechado. A parede vai ser diatérmica e impermeável. Diatérmica porque permite trocar energia, e impermeável porque não permite trocar matéria. Agora, se o sistema não pode trocar nem matéria nem energia, o sistema é dito isolado. E a parede que separa esse sistema é uma parede adiabática e impermeável. Adiabática porque não permite trocar energia e impermeável porque não permite trocar matéria. Então, revisando, quando nós temos um sistema aberto, ele pode trocar energia e matéria. A parede vai ser diatérmica e permeável. Quando nós temos um sistema fechado, ele pode trocar energia, mas não pode trocar matéria. A parede é dita diatérmica e impermeável.
Quando ele é isolado, ele não pode trocar nem matéria, nem energia, e a parede é dita adiabática e impermeável. Toda vez que aparecer essa palavra adiabática, significa que ele não pode trocar energia na forma de calor. Vai entender isso ao longo do nosso curso. O que é o calor, o que é o trabalho. Processos. Na termodinâmica, nós dividimos o processo em dois tipos em relação ao sentido que esse processo pode ser executado. Primeiro tipo de processo é o reversível. Então, o sistema e a vizinhança pode retornar ao estado inicial. Então, é como se eu pudesse transferir energia para a vizinhança e essa energia voltar inteiramente para o sistema, é chamado de um sistema reversível. Definição simplificada, então, seria essa. Já um processo irreversível, o sistema e a vizinhança não podem retornar ao seu estado inicial. Agora, essa é uma definição simplificada que a gente vai discutir ela mais detalhadamente ao longo do curso. Um exemplo de processo irreversível é um processo onde você tem atrito envolvido. Porque aquela energia que foi dissipada com o atrito, você não consegue retornar ela para o sistema. Então, um exemplo, na natureza, processos são majoritariamente, se não como um todo, irreversível. Mas nós podemos fazer aproximações desses processos em etapas reversíveis. Então, o conceito de processo reversível é um conceito muito útil para a gente descrever processos da termodinâmica, que podem descrever qualitativamente efeitos de um processo reversível. Variáveis macroscópicas. A termodinâmica ela consegue descrever um sistema com um número muito grande de partículas, descrevendo ou caracterizando apenas pequenas variáveis. É um grupo pequeno de variáveis. As variáveis macroscópicas são a temperatura, a pressão e o volume, por exemplo. Essas são chamadas de variáveis macroscópicas. Elas dependem de uma estatística, um valor médio de um conjunto muito grande. Então, a temperatura está relacionada com a energia cinética média das partículas. A pressão está relacionada com a transferência de momento linear das partículas que contém o sistema, por exemplo, um gás, se colidindo contra a parede do recipiente que o contém. Enquanto o volume está relacionado com a distância interatômica média. Então, a termodinâmica ela serve para sistema com um número muito grande de partículas. Ou seja, não faz sentido você perguntar qual é a temperatura de um átomo no contexto da termodinâmica. A gente está falando de um conjunto muito grande. Então, temperatura, pressão e volume são variáveis macroscópicas. E a gente vai ver que, uma vez caracterizado temperatura, pressão e volume, a gente consegue caracterizar um sistema termodinâmico, basicamente de maneira simplificada. Na próxima aula, nós vamos começar pela lei zero da termodinâmica, que explora o chamado equilíbrio termodinâmico, mais especificamente o equilíbrio térmico. Até a próxima aula!